Boas-vindas à primeira da sequência de explicações que hão de vir sobre o funcionamento geral do idioma. Desejo um bom proveito e sucesso nessa longa caminhada. Peço desde já que deixem abaixo, conforme for da vontade de cada um, pontuações, correções, sugestões de abordagem, dúvidas e mensagens que queiram transmitir a mim na tangente ao conteúdo estudado. Muito obrigada pela atenção e prossigamos trocando as interações hoje aqui. O inglês possui um funcionamento similar ao português em sua estrutura, seguindo um modelo conhecido por SVO, ou SVO, trazendo para o português brasileiro, o que já abre espaço para uma discussão relevante a respeito de pronúncia que gostaria de trazer aqui. Muitas vezes esse acaba sendo o foco quando se aprende um novo idioma. Isso costuma acontecer por conta do desejo de se comunicar efetivamente com pessoas nativas de línguas diferentes da nossa, e é perfeitamente justificável, mas não recomendaria. É preciso ter em mente que há inúmeras maneiras de pronunciar uma mesma palavra. Não é à toa que o alfabeto fonético internacional tem seu lugar de importância. O papel desse sistema é correlacionar os sons com a forma escrita. É verdade que articular as palavras do jeito mais próximo ao que se ouve de nativos do idioma visado é crucial para que haja comunicação e transmissão de ideias. Afinal, esse é o propósito da língua em si. Regulamentar de forma escrita e oral aquilo que se tem a dizer para que o entendimento seja alcançável a todos. A gente sabe que toda língua tem padrões que fazem com que algumas características sejam previsíveis. Também se sabe que nem todas são difundidas de forma clara. Mas ainda assim a maior parte de nós tem conhecimento. Se trata do conjunto de regras que regem cada língua individualmente, do qual a pronúncia também faz parte. Então, antes de saber como transmitir uma mensagem, é importante saber como recheá-la de conteúdo. Aqui nós temos elementos básicos que constituem uma frase. Pode-se perceber que há correspondência entre as iniciais de cada um com a sigla que apresentei a você anteriormente. Subject é equivalente ao sujeito. Verb é equivalente ao verbo. Object é equivalente ao objeto. Nessa ordem, na grande maioria dos casos. Qual a função de cada um? Você pergunta e eu respondo. O sujeito é aquilo de que se fala numa oração ou aquilo que pratica a ação sugerida pelo verbo, a depender da voz verbal, podendo ela ser passiva quando o sujeito sofre ação, ativa quando o sujeito pratica ação ou reflexiva quando o sujeito pratica e sofre ação, ou mesmo o tipo do verbo que pode ter relação direta com o predicativo, que caracteriza esse sujeito. Esses são conhecidos como verbos de ligação copulativos no português porque servem como ponte entre o sujeito e aquilo que é relativo a ele. É importante saber que orações são frases que contêm verbo. Quando há presença de mais de uma, as orações recebem o nome de período, que são também conhecidos como orações compostas. O verbo, como dito antes, exprime ação ou exerce função de ligar o sujeito ao predicativo, que aparece na oração com o substituto do objeto, no caso dos verbos transitivos, ou seja, aqueles que requerem complemento. O objeto é relativo ao verbo e funciona como informação adicional àqueles verbos que não se bastam na formação de sentido, e por isso precisam do objeto como complemento. Esses verbos são chamados de transitivos. Ou seja, para formar uma frase, tenha-se em mente que o verbo atuará como intermediário entre o sujeito, aquilo de que se fala, a que se refere, e objeto, aquilo que adiciona informações relativas ao verbo, na formação estrutural da oração. Lembrando que as frases recebem essa denominação quando têm em si a presença de um verbo. Para começarmos a ver como funciona na prática, é preciso antes que você conheça algumas palavras. Aqui vai a seleção vocabular de hoje. Essas são as palavras traduzidas sobre as quais trabalharemos na exposição conteudística de hoje. Existem 4 categorias principais distintas dentre as palavras listadas, também conhecidas como classes gramaticais. A forma original de cada uma está adiante, assim como as classes gramaticais a que pertence cada uma das palavras selecionadas. Pronoun é o equivalente ao que temos no português, o pronome. Ele pode ocupar a posição de substantivo ou simplesmente o acompanhar. Aqui vemos que 2 das palavras selecionadas se encaixam nessa classe gramatical. I, que significa eu, e it, que pode ser traduzido de forma geral como coisa ou negócio. Existem muitas correspondências a it no português, mas é bom levar também em consideração a explicação que deixei escrita.
Nouns são substantivos que compõem uma classe de palavras que será abordada com mais profundidade em outra oportunidade. Chuva corresponde a rain e blanket a cobertor. Adjectives são os adjetivos, aqueles termos que qualificam noun. Por agregarem qualidade e garantirem especificações, são também conhecidos por termos descritivos. Temos hot e cold, que correspondem a quente e frio. E nesse mesmo âmbito de temperatura, a gente tem warm, que significa morno, ameno e algumas vezes quentinho no sentido de aconchegante. Por fim, verbs. São verbos que indicam ação ou dão sustentação à estrutura de uma oração ou período, conhecidos também como copulativos de acordo com o que vimos anteriormente relativo aos verbos. Também podem surgir como auxiliares, já que é na união com o verbo principal que se dá, por exemplo, a construção das perguntas, assunto para outra exposição. Temos like, que significa gostar. Dislike, que significa não gostar. Mas a gente vai ver que existe outra forma de expressar que não se gosta de algo mais à frente. E o verbo be, que a gente costuma ouvir bastante e do qual muita gente nem sabe que sabe. Você pode perceber que geralmente se usa a partícula to antes do verbo. Isso porque a forma infinitiva dos verbos em inglês é expressa dessa maneira. O infinitivo é aquela versão do verbo não flexionada de acordo com o modo ou tempo verbal, por exemplo. O português aborda esse conceito através das terminações AR, ER e IR. Be corresponde a ser e estar ao mesmo tempo. A gente percebe de qual deles estamos falando pelo contexto. Ou seja, pronoun é pronome e acompanha substantivos ou atua como o próprio. Subject, em alguns casos, em outros apenas o acompanha ou retoma. Noun é substantivo. Adjective é adjetivo e qualifica o noun, substantivo. Verb é verbo e pode expressar ação ou auxiliar na construção do período ou oração. No inglês, eles virão sempre acompanhados da partícula to, na versão de infinitivo. Infinitivo é a forma mais básica do verbo, em que não foi conjugado ainda, ou seja, verbos terminados em AR, ER e IR. Dentre as principais classes de palavras estão todas as listadas acima, com exceção dos pronomes e a lição dos advérbios, que veremos ao decorrer de nossas reuniões. Elas se encaixam na categoria primária, ou seja, formam a base necessária para que outras 5 classes de palavras façam sentido. Os pronomes são uma dessas 5 classes, já que dependem da existência dos substantivos. Agora, as frases. I am cold. It is hot. I like my blanket. Vamos por partes. Iniciando por It is hot. Está quente. Você deve estar se perguntando de onde surgiu essa nova palavra. Is. Devo dizer que essa é uma forma flexionada do verbo be, apresentado a você anteriormente. Cada um dos pronomes recebe uma forma diferente de flexão do verbo. A gente vai ver que it está na categoria de terceira pessoa do singular, junto com she e he. Todos eles levam a forma flexionada is. Já o it and she, enquanto pronome, como dito antes, pode significar uma infinidade de coisas. It is hot significa literalmente isso está quente. É importante saber que não se pode usar apenas o verbo em inglês, nesse caso. Ou seja, is hot não faz sentido e não pode ser estruturado dessa forma. É necessário perceber que a tradução literal é direcionada ao estudo do idioma, questões de linguística e etimologia. Mas o foco aqui deve ser na forma cotidiana. A gente quer se fazer entender, né? E para isso a gente precisa se adaptar ao funcionamento da língua através da qual se quer comunicar algo. I am cold. Para o que existem 2 possibilidades. Eu estou resfriado ou eu estou sentindo frio. Você lembra de ter visto na seção de vocabulário que cold era um termo relativo a frio? É porque em inglês as frases tendem a ser mais literais. No português nós temos muitas palavras de diferentes classes gramaticais não derivadas, ou digamos originais. Enquanto o inglês soa de forma mais lógica, onde palavras novas são criadas a partir de pré-existentes.
Esse processo também ocorre no português, saiba você, mas com menos frequência. Ele dá origem às palavras compostas, por exemplo. Mas esse é outro assunto. Voltando, por essa razão é que ambas as frases estão corretas e você terá que levar em consideração o contexto nesse caso. É também assim que se aprende palavras novas, pelo contexto e conhecimento prévio básico do que se trata o material em questão. Observação: am é uma forma flexionada do verbo be, assim como is, e cabe somente ao pronome I ou eu, como vimos. I like my blanket. Eu gosto do meu cobertor. Mais uma vez, uma palavra desconhecida. Dessa vez você tem razão, mas eu tenho um bom motivo para incluí-la na estruturação da frase. My é relativo a I, estabelecendo a relação de pertencimento. Conhecendo o significado de I, você pode seguramente dizer que my significa meu. Alternativas de composição frasal. I am hot. Estou quente, sou quente, pode ter conotação não convencional. I am warm. Estou quentinho, pode ou não expressar contigo. I like it warm. Eu gosto de quando está morno, temperatura ambiente. I like it cold. Eu gosto de quando está frio. I like it hot. Eu gosto de quando está quente. São frases alternativas que consegui formar trabalhando em cima do vocabulário de hoje. Bônus desafiador. Depois dessa sobrecarga de informação, eu gostaria de agradecer por ter assistido até aqui, mas também de deixar claro que ainda não chegamos ao fim. Eu, que acredito veementemente no seu potencial, escolhi um desafio para a exposição de hoje. Preparado? Eu gosto de chuva. I like it when it rains. Então temos uma frase bastante complexa para iniciantes. Se você se permitir sair do convencional e realmente mergulhar de cabeça, acredito que essa seja uma experiência muito agregadora em que realmente vale a pena investir o tempo e dedicação. A tradução literal ficaria mais ou menos assim: eu gosto disso quando isso chove. Entre idiomas, deve-se existir sempre um adaptador, assim como esses do dia a dia em que se usa na tomada. Isso é necessário para que a conversão possibilite a conexão precisa entre o idioma e outro. Você consegue perceber a ligação entre o sentido original e a forma traduzida já depois de devidamente adaptada? Curiosidade. É desconhecido por algumas pessoas, por mais óbvio que possa parecer a outras, que a fluência proporciona às pessoas falantes de inglês como segunda língua a fluidez no processo de comunicação, ou seja, é tudo muito natural, sem traduções simultâneas dentro da mente durante uma conversa com estrangeiros. É também por isso que pode ser um pouco complicado o processo de tradução. Traduzir palavra por palavra requer mais atenção do que o cotidiano pede. Você com o tempo pegará o jeito de como funciona o inglês, e eu estou aqui na torcida. Por hoje é só. Espero que minhas explicações tenham sido esclarecedoras em algum nível e te incentivem a buscar cada vez mais conhecimento. Com carinho, Leandra.